Então vamos lá, vamos estar dando início agora ao nosso estudo com o tema que está aqui escrito. Está dando para ver bem, Gemima? Foca ali, por favor, para o pessoal poder enxergar bem depois. Então nós vamos estar tendo momentos focando no PowerPoint e alguns momentos focando nas pessoas que estarão respondendo. Então tem um microfone ali, ó, e um aqui, para vocês que estão aí também, entendeu, Ruth? Poder responder no microfone, tá? Para facilitar a captação do som. Ok? Vamos começar então? Então o tema, vamos todo mundo dizer junto? A dupla dimensão do chamado de Jesus. Vamos repetir? A dupla dimensão do chamado de Jesus. Então, como eu havia dito, vai ser uma série de 6 estudos que a gente vai estar fazendo com esse material, essa apostila que o pastor Balbino fez. 6 estudos falando sobre a missão, né, a visão, fundamentos da visão missional. Então a gente vai estar falando, como a gente deu a introdução na primeira aula, falando várias coisas sobre esses fundamentos, na verdade, bíblicos, né, da visão da nossa missão, do cumprimento da nossa missão. Ter uma visão de igreja que não é apenas voltada por um monte de ideias que foram criadas, mas voltadas para os princípios bíblicos. Então nós vamos estar trabalhando aqui hoje esse tema, a dupla dimensão do chamado de Jesus. Então é o estudo 1, que, como eu tinha dito, foi feito pelo pastor Antônio Bernardino Balbino. Então nós vamos começar, o Jeremias pode botar a próximo slide, porque nós vamos estar lendo o texto base. Na verdade, na Bíblia, o texto vai até o versículo 20, mas nós vamos ler até o 18, porque os outros 2 versículos é falando sobre a chamada de mais 2 discípulos. Então vamos ler? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Amém? Então esse texto ele foi escrito num contexto em que Jesus estava começando o seu ministério na terra. Ele estava começando e indo ali pela Galiléia, pregando o Evangelho, né, ensinando o Evangelho. E ele fez 2 coisas. Tanto começou a pregar o Evangelho do Reino de Deus, como ele começou a chamar as pessoas. Chamar as pessoas tanto ao arrependimento e a crer no Evangelho que ele estava pregando, como também chamar pessoas que se tornassem seus discípulos, que pudessem também, né, estar junto com ele nessa jornada da pregação do Evangelho, da pregação da fé e do arrependimento. Então nós vamos falar bastante sobre isso aqui hoje de maneira detalhada. Mas a gente vai começar com uma introdução, o Jeremias vai colocar a próxima ali, com algumas perguntas introdutórias. E a primeira pergunta é essa: você sabe qual é o significado da palavra grega? Aqui está nas letras gregas e aqui está o som, né? Eclésia ou eclesia. E o que isto quer dizer para você? Então, cada um de nós aqui estudou durante a semana. Se você quiser, a gente tem um material que tem como mandar em PDF digitalizado para você querendo imprimir, para fazer os exercícios ou não, só para acompanhar. Mas se você quiser, a gente tem como te passar depois. Então, assim, de maneira sucinta, né, resumido, o que vocês diriam?
Qual o significado dessa palavra grega aí, eclésia? E o que isso quer dizer para você? Quem quer começar? Chamados para fora. Né? Chamados para fora. E o que isso quer dizer para você, Jeremias? Jesus me chama. Microfones aí, tá, gente? Para vocês captarem. Tá ligado de novo. Que Jesus nos chama exatamente para isso, para a gente sair fora do nosso contexto social, da nossa antiga vida, a gente está sendo chamado para viver outra. Ok. Rebeca e Jeremias, quer responder também alguma coisa? Vocês também estudaram a lição? Depois a gente vai ter um questionário, um aprofundamento disso, mas é só para introduzir. E a outra pergunta, para que este chamado? E qual o seu propósito? Então, também outra pergunta que a gente pretende estar respondendo. O que é preciso para experimentar o chamado de Jesus plenamente? E qual a dupla dimensão desse chamado? Então, nós vamos coloquei essas perguntas aqui para vocês pensarem, que vai ser o que a gente vai estar tratando de maneira tranquila a partir de agora, vendo o conteúdo. Nós temos o conteúdo aqui na revista, mas eu coloquei ali para vocês que não têm o material poderem observar e verem, né, todo o conteúdo que a gente vai estar trabalhando. Mas vocês, se quiserem, podem acompanhar aí do material de vocês, que às vezes a gente faz anotação, né, marca. E aí nós vamos fazer uma leitura de todo o texto, né, parando algumas partes só. Os textos bíblicos eu não coloquei ali todos, aí alguns vocês podem ler como está escrito, que a gente vai participando e vai passando o conteúdo. Aí no final, a gente vai ter sim um momento de perguntas e respostas para a gente poder fechar bem com uma aplicação no final. Tá certo? Estão entendendo? Essas perguntas aqui é para a gente estar pensando, que é o que a gente vai estar trabalhando no decorrer do estudo. Então nós vamos agora fazer a apresentação do conteúdo que foi preparado pelo pastor Balbino e depois a gente vai ter um momento de perguntas, né, que já tem no questionário e uma aplicação no final. Certo? Mas se você tiver alguma dúvida, quiser escrever no comentário, pode escrever, que aí no momento das perguntas a gente vai estar abrindo para isso. Tá certo? Então vamos lá, sem delongas, né, Jeremias? Introdução. Vamos lá então? Cada um vai ler como a gente tem feito, um parágrafo, tá? A palavra igreja deriva do vocábulo grego eclésia, que significa os chamados para fora. A igreja, portanto, uma comunidade constituída de pessoas que foram chamadas de um contexto secular para uma nova modalidade de vida orientada por uma esperança eterna. Ok? Então, só para ficar bem afixado, né? O significado da palavra eclésia é chamados para fora. E isso nos leva a entender, como está escrito ali no amarelo, né, que nós somos chamados de um contexto secular, de uma vida secular no sentido de que a gente não está vivendo uma vida espiritual, para agora viver uma nova forma de vida. A forma de vida, o estilo de vida que Cristo tem para nós. Então somos chamados para fora disso, como Jeremias falou, né? De uma vida sem Jesus, para agora viver uma vida com Jesus. Certo? Pode prosseguir. Cada membro da igreja recebeu um chamado direto e pessoal de Deus por meio de Cristo. Vamos ler isso lá em Romanos 8, 29 ao 30. Está aqui no nosso livrinho. Mas se você quiser, pode abrir na sua Bíblia aí. Quem pode ler para nós ele? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Então, prosseguindo, irmã Ruth.
Esse chamado da graça salvadora de Deus tem um propósito, uma finalidade previamente estabelecida por ele em 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ok. Mas para alcançar a glorificação e viver toda a plenitude da vocação de Deus, é preciso responder positivamente ao chamado de Jesus. Então, algumas poucas considerações. Primeiro, quem foi chamado? Cada membro da igreja, cada pessoa, cada ser humano é chamado. Todos os seres humanos são chamados para dar essa resposta. E de uma maneira pessoal e direta, como está escrito ali. Então, ele chama todos, né? Tem até um cântico que a gente cantava antigamente que diz: Deus chama todos os povos e todas as nações. Mas o que é de todas as tribos, né? Todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens. Todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens. Então, Deus chama todos. O texto até diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho gênito. Deu o seu Filho gênito por amor ao mundo, a todas as pessoas. Mas é um chamado para cada um. É pessoal, é individual. Esse chamado da graça salvadora de Deus tem um propósito, tem uma finalidade que já foi estabelecida por ele, como o texto que a nossa irmã Ruth leu aqui. Mas agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. Então esse chamado tem um propósito, que é nós nos juntarmos a ele. Que é nós imitarmos a ele. Que é nós sermos semelhantes a ele. Não é para a gente aceitar esse chamado e continuar do jeito que a gente era. Ok? Então ele deixou bem claro para nós. Mas para alcançar a plenitude, né, desse chamado, a gente precisa responder positivamente. Como aconteceu, e a gente vai ver, né, com o Pedro, com o Tiago, com o João, com o André. Que ao chamar, eles tomaram a decisão de seguir. Ok? Pode prosseguir então. O evangelista Marcos registra a dupla dimensão desse chamado. A. Arrependei-vos e crede no Evangelho, chamado à salvação. Jeremias. B. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens, chamado à missão. Não fomos chamados pelo que fizemos e nem tampouco pelo que possamos fazer. Por sua graça, Cristo nos chamou para estar nele e ser como ele. Ok? A gente vai aprofundar essas duas coisas aqui. Ele está dizendo que Marcos, né, nesse texto que a gente leu, deixou bem claro aqui no texto essa dupla chamada. E que a primeira é o chamado à salvação e a segunda é o chamado à missão. Então nós vamos trabalhar muito isso aqui, essa parte do texto bíblico. Só que ele destacou aqui a importância da gente entender que o que nós temos que fazer para responder positivamente é com relação ao que está aqui no chamado. Não a condição de você achar que você tem que se tornar uma pessoa melhor para poder responder positivamente esse chamado. Não é assim. O sistema é diferente. O sistema de Deus é pela graça. A gente não merece, mas Ele nos dá porque a gente precisa. Porque a gente reconhece que precisa. E a gente vai trabalhar muito essa questão aqui do arrependimento, da fé, de uma maneira bem clara, para você entender qual é o tipo de resposta que Deus quer de nós. Tem pessoas que pensam, não, então eu vou para a igreja, então eu vou pagar os votos, então eu vou fazer promessa, então eu vou fazer isso e aquilo, para poder alcançar a salvação. Não funciona assim com Deus. O chamado de Deus não é pelo nosso mérito.
Efésios 2, né, de 8 a 10 fala: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Então a gente é salvo pela graça por meio da fé. As obras vêm como resultado, como consequência da nova vida que a gente experimenta de estar nele e de ser como ele. De viver com ele e de imitá-lo. Tá certo? Tranquilo até aqui, irmã Ruth? Jeremias, Rebeca, Gemima? Tranquilo? Vocês duas podem também participar, tá? Eu não vou ficar obrigando, mas vocês têm a mesma oportunidade que todo mundo. E o pessoal que está aí no Face também, se você quiser fazer alguma pergunta, dar alguma resposta, você pode estar dando também. Pode passar? Então, acabando a nossa introdução, nós vamos estar falando exatamente sobre a primeira dimensão do chamado, a primeira parte do chamado, a primeira seção do chamado. Sem ela, a segunda não pode ser feita. Só existe segundo chamado se tiver no primeiro. Então, o primeiro chamado é o chamado a salvação. Vamos ler a parte do texto? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí vocês podem acompanhar na revistinha de vocês, porque se tiver algum versículo, não está ali, tá? Vai ser normalmente aí. Então vamos lá. A primeira dimensão do chamado de Jesus revela a misericórdia de Deus para com a nossa condição de pecadores condenados à morte eterna. O Deus Santo, nos vendo em trevas, nos chama para a luz. Vendo-nos mortos, nos chama para a vida. Vendo-nos rebelados, nos chama para a reconciliação. Ele não esperou encontrar méritos para nos oferecer a salvação, mas espera por nossa resposta positiva para nos concedê-la. A natureza da resposta requerida por Jesus implica em arrependimento e fé. O que vocês destacam nesse slide? O que vocês querem destacar? A salvação em Cristo, né? A questão da misericórdia de Deus, que nos dá a salvação pela sua graça. Mas também a resposta que nós precisamos dar para Ele, né? De arrependimento e fé. O reconhecimento que a gente precisa ter, né? Dando essa resposta positiva a Deus, né? De que nós somos pecadores e que nós precisamos de Deus, né? A gente reconhecer isso, que é pecador e que precisa de Deus, né? E entender mesmo que a salvação é pela graça. Não, nada que a gente possa fazer vai nos tirar da condição de pecado, né? O mérito é todo de Deus. Basta nós responder a Ele, né? Com fé e, em primeiro lugar, arrependidos dos nossos pecados, né? Da nossa condição, que nos leva a entender que precisamos de Deus a cada dia. Ok, então a Ruth destacou, Jeremias, essa primeira parte aqui principalmente, né? Falando sobre a misericórdia, sobre a graça de Deus, a parte que Ele fez por nós, de mandar Jesus para a cruz, mesmo a gente sendo pecador, é isso, Ruth? Foi o que eu entendi. Trazendo essa reconciliação, a gente estava rebelado, né, contra Deus, mas Ele nos chama para a reconciliação. Ele tomou a iniciativa, não é isso, Ruth? Mas a segunda parte aqui mostra que Deus não espera, né, encontrar méritos para nos oferecer a salvação, como a Ruth falou. Mas Ele espera por nossa resposta positiva, para nos conceder. Eu costumo dizer que quando Cristo foi para a cruz, foi quando Deus completou, embrulhou o presente para nós. Está aqui o presente, ó. Você quer? Agora é a sua parte. E aí que está a questão. Qual é a resposta que Ele quer de nós com base nisso aí? A resposta positiva, né? Que é que a gente realmente aceite e faça o que está escrito no final, né? Se arrependa e tenha fé.
E o arrependimento é o arrependimento total, a entrega total a Jesus Cristo. É essa resposta que ele espera da gente, a entrega total nas mãos de Cristo. Muito bem, é isso mesmo. Só para destacar bem também essa parte, né? É pela graça, mas ele exige de nós fé, confiança, né? E arrependimento. Vamos prosseguir então, que a gente vai trabalhar muito essa parte agora. Então nós vamos trabalhar primeiro o arrependimento. Vamos trabalhar essa questão. O que é arrependimento? Né? Cada um fala uma coisa, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Arrependei-vos e crede no Evangelho, é parte do texto. Então nós vamos trabalhar essa questão do arrependimento. Quem pode ler para nós ali primeiro? Jeremias? Arrependimento, metanoia, significa mudança de mente, ou seja, uma mudança que ocorre no interior, no mais profundo do ser e que se manifesta no exterior, pela renovação comportamental que produz. Ruth? Corresponde ao que afirma João Batista. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Marcos 3, 7 e 8. Então ele destaca o que é o arrependimento na palavra grega metanoia, que é a mudança de mente, e dá essa explicação, que é uma mudança que ocorre no interior, na parte mais profunda do ser humano, mas que tem que produzir uma mudança de comportamento, uma mudança que seja também exterior. A pessoa pode fingir-se convertido, como, né, o lobo que se veste de ovelha. Mas também, por outro lado, a pessoa que se converte, ela não tem como esconder que é uma ovelha de Jesus. Ela é natural que produza, né, como diz o texto, frutos dignos de arrependimento. Eu não vou dar muita oportunidade para vocês falar aqui agora, porque no questionário a gente vai trabalhar mais isso. Tá certo? É importante entender isso, tá? Pode seguir. E agora nós vamos trabalhar crede no Evangelho. O que é crer? Isso é muito importante a gente estar estudando. Eu, particularmente, já estudei muito sobre fé, sobre crer, mas confesso que aprendi bem mais com o que está aqui nesse estudo. Então nós vamos estar lendo. Crer, pisteu, significa depositar toda a confiança em Deus. Então esse crer aqui do credo no Evangelho tem esse significado, depositar confiança, toda a confiança em Deus. Entregar totalmente a vida ao seu controle e senhorio. Crer é render-se totalmente ao Todo-Poderoso. Talvez não seja possível estabelecer o que ocorre primeiro, o arrependimento ou a rendição. O que podemos afirmar com certeza é que um não ocorre sem o outro. Não há fé verdadeira sem arrependimento. E não há arrependimento genuíno sem fé. Então é importante a gente entender esse conceito do crer no Evangelho que Jesus está falando aqui no texto grego. Não é só dizer que crê. Não é só dizer que sente, né, que crê. É um crer que depositar toda a confiança, de se entregar totalmente. Como Jeremias deu, né? Crer é render-se totalmente ao poderoso. É dizer assim, eu estou aqui, ó, minha vida está nas tuas mãos agora. Pode fazer o que o Senhor quiser. A minha vida não é mais minha. A minha vida pertence ao meu Senhor. Amém? É isso que ele está dizendo. Então não há fé verdadeira sem arrependimento e não há arrependimento genuíno sem fé. É isso que está deixando bem claro para nós. Tranquilo? Vocês querem comentar alguma coisa nessa parte? Se não quiser, a gente vai trabalhar também mais no questionário. Esse entendimento desse arrependimento genuíno sem fé, né? Quando fala sobre a questão de que arrependimento e fé estão ligados, né? E realmente é uma coisa que a gente vê na nossa vida, né? Quando a gente sai dessa condição, entende que é pecador e não quer mais viver na vida do pecado, né? A gente se entrega completamente nas mãos de Deus
E a fé é importante nisso. Porque as coisas que você achava que estava fazendo certas, né? E estava te levando para o caminho da perdição, e agora você se vê vivendo de uma outra maneira, né? E é realmente pela fé, né? O que às vezes o mundo não entende, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, não, eu tenho que... Se a pessoa me fez mal, eu faço mal. Se aconteceu... Se todo mundo está roubando, eu roubo. Mas quando você se arrepende e crê em Jesus, você vive essa vida de fé. Porque agora você vai crer que... Você crê que Deus vai suprir suas necessidades, né? Vai te ajudar, vai te auxiliar, vai te ajudar a